Bom dia, estamos aqui ao vivo para as nossas reflexões matinais em homeopatia. Bom dia, Sandra, o pessoal que está entrando aqui ao vivo no Instagram, no Facebook também. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, porque teve exibição agora cedo na TVT e na Rádio Brasil Atual, de uma entrevista que eu fiz com a jornalista Marilu Cabanhas sobre a homeopatia e a participação da homeopatia no tratamento da pandemia de Covid-19. Então, para quem não pôde ver, pode acompanhar no canal do YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual. E depois eu quero ver se eu consigo o link para deixar aqui para a disposição de todo mundo. Aqui entrando a Valentina, a Iris, bom dia. Bom dia os amigos aqui do Facebook que eu não estou vendo. E o tema que eu quero falar hoje é uma coisa um pouco mais técnica, mas de interesse para os pacientes, para aqueles que estão se tratando com homeopatia. Muito importante a gente saber os fundamentos e como eu posso colaborar para que a minha consulta médica me leve ou ajude o médico a me ajudar e me levar mais próximo do que a gente chama de medicamento de fundo, que é aquilo que faz o tratamento crônico. E isso está num daqueles preceitos que a gente já elencou numa live anterior como fundamentos da homeopatia, que é a individualização, que é um tratamento que procura ver o indivíduo como um todo. E abarcar a totalidade de uma pessoa é uma técnica. E a gente tem que aprender a, aos poucos a colaborar com uma visão de maior totalidade. Então, por que que isso é necessário hoje em dia? Porque a gente vive num mundo muito fragmentado. E a fragmentação maior é mental, porque ela está ligada a um método como nós aprendemos o que é verdadeiro ou o que é falso. Então, a gente vive hoje num conflito moral muito grande, né? Uma divisão muito grande que se expressa em todos os setores da sociedade, mas que tem como raiz, como fulcro, um certo modo de pensamento que separa o indivíduo em partes e fragmenta o entendimento do que é um ser humano. E para a homeopatia é muito importante essa questão da totalidade, do indivíduo ser olhado como um todo. E para isso, nós temos que instrumentalizar tecnicamente, senão eu faço uma boa teoria e na hora da aplicação eu perco todo o sentido da técnica. Então, o que eu vou colocar aqui são coisas que já estão fundamentadas desde o Hahnemann e vem através desses 220 anos de existência da homeopatia sendo aplicadas e replicadas pelos médicos e pacientes ao longo desse tempo, dando um escopo não só teórico, mas também prático, instrumental a essas teorias todas que estão por trás da aplicação da homeopatia. Então, são instruções gerais que eu vou passar, mas de tal forma que a gente possa nos ajudar no caso individual, né? Trazendo uma visão, né? Isso é o principal preceito para o médico, ele ser um indivíduo de sentidos perfeitos e isento de preconceitos diante do paciente. Ou seja, ele vai acolher o paciente assim como ele é, com muita atenção na observação, o que, se ele tecnicamente aplicar a homeopatia, ele vai conseguir uma fidelidade, uma proximidade de um entendimento daquele indivíduo naquele momento. Então, lembrando que a vida é um fenômeno
e que nós, para abarcarmos o fenômeno, nós temos que primeiro nos afastar. É um paradoxo, porque o médico, a gente quer levar nosso problema para o médico para ele pesquisar e aprofundar. Só que, de imediato, o que o médico vai pedir, né? O médico homeopata vai pedir um relato detalhado do paciente sobre a marcha dos seus sofrimentos. O que é a marcha dos sofrimentos? É o relato das suas queixas, como ele se comportou, o que ele notou e cronologicamente como isso aconteceu. Então, o médico ele tem que ter uma postura de ouvir o paciente, observar com seus sentidos abertos. Ele tem que estar muito presente, não se alterando ou não se colocando fora do processo. Ele vai descrever com precisão o que o paciente ou os seus amigos ou os parentes relataram nas palavras empregadas pelo paciente. Isso é muito importante de ressaltar. É muito importante a forma como o paciente diz. Esse modo como eu reajo, é o que vai dar a peculiaridade do sintoma, a individualização do sintoma. Então, isso é muito importante, porque se eu chegar para o médico e dizer, homeopata, dizer eu estou com febre, eu disse muita coisa, mas homeopaticamente eu não disse nada. Agora, se eu disser para ele, desde a madrugada, eu acordei umas 3 horas da manhã com arrepios pelo corpo todo e aos poucos eu fui tremendo, a minha temperatura subiu, eu fiquei muito quente e depois eu transpirei e consegui dormir. Então, esse como se deu, o horário, a sequência, as fases do síndrome febril, que vão indicar para a gente o melhor medicamento. Ou seja, vão individualizar o caso de doença. Então, o médico avisa para a gente falar devagar, de modo que ele possa escrever esse relato. E para cada coisa que o paciente disser ou relacionar, ele abre uma nova linha, porque é um novo ponto a ser pesquisado. E assim ele vai acrescentando outros sintomas ou outras faces do relato, né? E aquele relato primeiramente mais vago vai se tornando mais específico. Depois que o paciente disse tudo o que ele queria dizer, daí o médico vai retomar cada um dos sintomas em particular, tentando obter informações mais simples. Quanto tempo? Foi antes ou depois de tomar o medicamento? O que você fez quando aconteceu os sintomas? Foi uma coisa de alguns dias ou foi rápido? Foi algumas horas, alguns minutos? Né? Essa dor que você experimentou, qual exatamente o lugar? Foi repentina em acesso várias vezes, uma vez, contínua, sem interrupção? Quanto tempo durou? Que hora do dia ou da noite? Então ele vai tentar pesquisar a natureza exata daquele problema ou daquele incidente que ocasionou o problema, que circunstâncias cercavam o sintoma. E assim ele vai obtendo, o médico vai obtendo informações mais precisas. Então, se o paciente souber como ele tem que relatar, ele vai ajudar muito o seu médico e com certeza vão chegar no dito específico homeopático, que é o remédio de fundo. Então, essa obtenção da informação, que a gente chama de anamnese, tem a ver com a raiz latina, que anamnese significa relembrar. Então, é como se eu estivesse buscando dentro de mim mesmo, nas minhas reminiscências, como foi que eu reagi, como foi que aconteceu. Né? Então, o que a gente deve evitar? Respostas onde fica cabendo sim ou não. Por exemplo, se eu pergunto para o paciente, você acordou às 4 horas? E ele tem que responder sim e não. Isso tem uma baixa especificidade.
porque usa erroneamente o método. O válido é o paciente ele mesmo espontaneamente relatar. Então, quando eu pergunto, eu quero saber o horário, eu pergunto vagamente. Eu pergunto, mas em que momento isso aconteceu? Do dia ou da noite? Então, o paciente é obrigado a relembrar quando foi. Eu não dou uma opção onde ele tenha que falar sim ou não, porque isso é um mecanismo que tenta fechar dentro daquilo que eu já conheço. Então, aqui agradecer quem está acompanhando, a Cláudia também, que sempre nos acompanha aí no Instagram. Bom dia a todos. Né? Assim, eu instrumentalizo uma individualização, perguntando sempre para o paciente como, o que mais, e como foi. De tal forma que, ao final da anamnese, nós tenhamos um quadro espontaneamente fornecido pelo paciente dos seus diversos estados em função do corpo e da mente. E depois eu vou passar, isso é técnica, mas ao interrogatório preciso de todos os aparelhos do corpo, todos os sistemas. Então eu vou perguntar, por exemplo, e a alimentação, e a digestão, funcionamento do intestino, funcionamento do sistema urinário, da sexualidade, da marcha e das atividades. E quando eu me atenho na parte mental, ser o mais específico possível nos detalhes, porque os sintomas mentais, todos eles são muito importantes e individualizantes do paciente. Vamos dizer que é a forma subjetiva como nós realizamos nosso contato com a vida, muito peculiar, vai se manifestar na expressão do mental. E não esquecer que no mental entram também o campo do inconsciente, o campo do imponderal, os sonhos, o que acontece no nosso sono, de tal forma que eu posso fazer um relato minucioso de toda a saúde do paciente. E depois de perguntar desse interrogatório dos pacientes, dos aparelhos, eu posso também seguir no processo de pesquisa, que se chama semiologia para o médico, é um processo de pesquisa, e ele está tentando entender aquele paciente que está na frente dele. Então, eu vou me usar de, por exemplo, perguntar os antecedentes, tanto pessoais, o que aconteceu no passado, quanto familiares, para eu saber em que contexto vive esse paciente e que tipo de doença costuma acontecer na sua família. Então, aí já entram com uma hereditariedade, um processo de transgeracionalidade, onde a gente busca elementos, né, que permitam esclarecer o mais amplamente possível, né, esse quadro de doenças, né? Então, em linhas gerais, para os pacientes é muito importante saber isso, que a individualização, que é muito bonita e a gente quer ser tratado como um todo, como único, como um ser indivisível, vai de uma boa expressão, de eu me expressar bem com o médico, sabendo relatar tudo o que acontece com o meu estado de saúde, com a minha fisiologia. Então, com o passar do tempo, o paciente homeopata, ele vai se tornando um grande observador de si mesmo, guiado pelo médico, que é um grande observador. Então, a gente vai fazendo um trabalho de consciência, autoconsciência, né? Que, ao curarmos o estado de doença, nos permite, devido ao maior nível de consciência, a estarmos mais presentes na nossa vida, ou seja, podemos nos tornar um bom mantenedor da saúde. Porque daí eu já tenho que saber, esse contexto todo, o que é necessário para manter a saúde.
Isso é muito mais amplo. Tem questões que já entram em outros espaços do espírito humano, da arte, da ciência, da filosofia, da religiosidade. Então, o médico vai ser um companheiro do paciente nessa busca. Então, ele não vai ser só um curador de doença, mas ele também vai passar a ser um curador da alma, da expressão mais profunda do paciente, das suas buscas, dos mais altos fins da sua existência. Então, eu queria agradecer, eu queria deixar um pouco esse relato aqui, que é muito amplo, que existe uma técnica. Na Faculdade de Medicina, existe uma cadeira dentro da clínica médica, que é só a propedêutica ou semiologia, que tem a ver com a pesquisa desses sinais e sintomas, e que, em parte, o paciente é muito importante como protagonista, mas também ele pode estar ativamente transmitindo ao médico, né? E o médico também que tem que estar numa interação com ele para ser um médico sensível, são, um pesquisador, um observador e pesquisador daquilo que o paciente está lhe trazendo. Então, a riqueza da interação médico e paciente é muito grande, né? E a gente pode explorar esse alto nível de humanidade da homeopatia, né? Como um processo de autoconhecimento e crescimento interior. Então, numa primeira parte, nós precisamos da medicina para curar as doenças e para eu viver melhor. Quando eu já estou livre, eu posso ter outras partes acontecendo que são relativas à conduta de vida, que me levem em direção aos meus fins como ser humano. Então, um abraço a todos. Vamos encerrando aqui hoje as nossas reflexões matinais. Hoje eu estou sozinho, que a Cláudia está passeando, vai fazer o seu descanso. E espero aí continuar os temas, talvez colocando alguma coisa mais ligada a essa prática, realmente, de como me portar dentro do tratamento homeopático. E tem um tema que é muito caro que eu vou abordar essa semana, que são os obstáculos à cura. Aquilo que impede que eu progrida no meu processo de cura das doenças e de transformação. Então, vamos analisar isso. Cura também é transformação. Um beijo a todos, obrigado, amigos que estão acompanhando, né? E até um próximo encontro.